Bem, uma última pergunta minha, então. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre Sim. o cenário para a disputa do governo de Minas Gerais. Como é que tá? Como é que você está vendo, se sentindo, prognósticos, enfim, o que que você tem sentido até agora e o que que vai dar isso aí? Perfeito. Renato, eu tenho visto com bastante otimismo, né? Saiu uma pesquisa da Real Time, vai sair outra agora da Data Tempo. A Data Tempo fez outra agora e eu acredito que a gente vai conseguir crescer nela, principalmente por todo o apoio que nós temos recebido depois desse episódio aí, desse massacre que a Rede Globo tentou fazer. Mas eu estou vendo com bastante otimismo, porque é o seguinte, é, a pesquisa real time, a gente tem que fazer o seguinte, nós temos que olhar para o lado certo, né? Isso que a Bíblia ensina e o próprio livro A Arte da Guerra também ele nos dá ensinamento sobre isso. Nós temos que olhar para o lado certo. Você não pega uma pesquisa de intenção de voto de um pré-candidato que nunca disputou, nunca teve cargo político, nunca teve envolvimento político, você não olha a pesquisa pelas intenções de voto. Não, você vai olhar para outras informações que essa pesquisa traz. E essa pesquisa da Real Time mostrou o seguinte: primeiro, eu sou o pré-candidato com a menor rejeição. Então, eu tenho um vasto campo para poder crescer. Segundo, eu sou o pré-candidato mais desconhecido. 69% do eleitorado não me conhece. E o outro ponto, que é a terceira informação, que ela é muito importante, que é a seguinte: foi perguntado assim ao eleitor: vou falar o nome. Você votaria com certeza ou você considera uma possibilidade de voto ou você não votaria de jeito nenhum? 15% das pessoas que responderam a essa pesquisa responderam que me consideram uma possibilidade de voto. 15% das pessoas que responderam a pesquisa. Não é 15% das pessoas que me conhecem, não é. 15% que responderam a pesquisa. Então, significa que hoje já teria 2.640.000 mineiros que possivelmente poderiam votar em mim. Então, eu preciso que essas pessoas elas tenham um engajamento com a pré-campanha, com a proposta. Elas não me rejeitam. Diferente do Cleitinho. O Cleitinho, por mais que ele figure em primeiro lugar nas intenções de votos, o Cleitinho está com 42% de rejeição. E aí, pessoal, é importante a gente entender o seguinte: intenção de voto, ela muda ao longo da caminhada. Então, daqui até outubro, a intenção de voto pode mudar, mas a rejeição dificilmente muda. A rejeição é uma resposta de certeza. É aquele cara que você olha e fala assim: tá louco, de jeito nenhum eu votaria nessa pessoa. Então, o Cleitinho, ele bateu já o limite. Não tem como o Cleitinho crescer mais. Por quê? Porque não tem como o Cleitinho assumir, ganhar esse eleitorado que já o rejeita. Eu tenho a menor rejeição. Então, nós temos ali uma vasta possibilidade de trabalhar. Nós precisamos trabalhar. Não significa que nós temos que ficar com o braço cruzado, não. Nós precisamos trabalhar. E outra questão também, que é muito importante, e que me faz ser bastante otimista, é que Romeu Zema, em 2018, em maio, olha, nós estamos em março, tá? Em maio de 2018, o Romeu Zema tinha 1% de intenção de voto. Em maio. Na sexta-feira que antecedeu as eleições, o pleito foi no domingo. Na sexta-feira, o Zema tinha 10% das intenções de voto. Sexta, sábado e domingo, 3 dias, fez o Zema ir para o segundo turno e ganhar as eleições para governador aqui em Minas. Então, eu já coloquei o meu nome à disposição da missão. Para mim, eu sou o pré-candidato a governo da missão. Se a missão me colocar como candidato a governo, eu estou aqui para a gente levar esse projeto. Eu acho que é muito importante uma candidatura majoritária, que a gente tenha a oportunidade de falar sobre o projeto para um grande número de pessoas, porque vai ter entrevistas em televisão, vai ter rádio e tal. Então, eu pretendo, se for esse o direcionamento da Nacional, levar até o final. E aí, o que eu falo é que depois que a convenção falasse, olha, é o bem mesmo, e eu for realmente, então, sair de pré-candidato para candidato, nós começarmos a chegar nas rádios, nos debates, nas sabatinas, nós temos uma vasta possibilidade de crescer. Por quê? Vamos analisar aqui, olha, com quem hoje eu estaria concorrendo? Hoje, eu estaria concorrendo com vou passar do primeiro lugar para os outros, Cleitinho,
O Cleitinho, por mais que, isso aqui não é segredo para ninguém, todo mundo viu que quando eu fui anunciado como pré-candidato pela missão, o Cleitinho foi na minha rede e me demonstrou apoio. Eu tenho com o Cleitinho um relacionamento pessoal de respeito. Ele me respeita, ele sempre me respeitou pessoalmente. Mas, politicamente, ele é meu adversário. E o Cleitinho é aquele político que, assim, que não tem como você rezar uma Ave Maria para Deus e dois para o diabo. Então, o Cleitinho ele tem demonstrado essa característica política, né? De assim, eu voto no Vale Gás, mas ao mesmo tempo eu falo que eu sou Bolsonaro. Então, ele tem essa inconsistência em relação a um projeto. Outra questão que desfavorece muito o Cleitinho, ele tem um mandato nas mãos de senador, cara. Isso é uma coisa assim, Senado é impressionante. O Cleitinho, ele fez muito pouco pelo Estado no seu mandato como senador. O Cleitinho é bom em fazer vídeos, mas você não vota no senador para ele só fazer vídeos. Então, esse é um ponto que eu tenho certeza que ele vai apanhar muito nos debates, na campanha, porque é isso, ele tinha a máquina na mão ali, como senador, para fazer muitas coisas, mas ele faz muito vídeo. E outro ponto, terceiro ponto, que também pesa muito negativamente em relação ao Cleitinho, que ele vai apanhar muito, é em relação a oligarquias, né? Porque em Minas Gerais tem muito costume de se ter oligarquias, e o Cleitinho criou a dele. O Cleitinho virou senador. O Cleitinho, primeiro, ele era vereador de Divinópolis, aí ele foi eleito deputado estadual e agora é senador. E aí ele colocou o irmão como prefeito de Divinópolis e o outro irmão colocou como deputado estadual e já estava falando de concorrer a governo para colocar o irmão no Senado. Então acabou que assim, o que tem de nova política nisso? Né? Isso são as oligarquias mineiras. Né? Você vai largar um mandato de senador na metade do mandato, porque senador são 8 anos, você vai largar na metade para concorrer ao governo, para botar seu irmão lá, então fica parecendo que é muito mais um interesse pessoal do que um interesse para o Estado. Segundo lugar, tem Sem contar que ninguém sabe quem é o suplente dele, né? Eu mesmo não conheço. Exatamente, é outro ponto. Aí o segundo lugar, hoje está disputando entre o Fracheco, que é o como é que é porque eu fico só Fracheco na cabeça, como é que é o nome? Pacheco. Rodrigo Pacheco. Fracheco é melhor. O Fracheco, que também, assim, o Pacheco é outro, cara, que ele para ele concorrer, ele vai ter que vincular muito a imagem dele ao Lula. E isso vai ser muito ruim para ele. Vincular ao Lula vai ser muito ruim para ele. E o Fracheco, ele é responsável por todas essas coisas que nós estamos vendo no Brasil aí dos ministros da Suprema Corte, porque ele foi presidente do Senado, ele poderia pautar impeachment de ministro, e ele não pautou. Então é uma questão. Segunda questão, o Pacheco está concorrendo a Minas como prêmio de consolação, ele queria mesmo ser ministro supremo, mas o Lula deu a vaga para o Messias e agora está tentando emplacar o Pacheco em Minas, então não tem viabilidade, do meu ponto de vista. Aí tem o Calil, que foi prefeito de Belo Horizonte, que o Calil está inelegível, gente. O Calil está inelegível. O Calil está apostando que vai conseguir reverter a inelegibilidade para concorrer, mas está inelegível. O Calil, muitas pessoas aqui de Belo Horizonte, assim, muitos empresários são assim, declaradamente contrários ao Calil pela forma como ele conduziu aqui na pandemia. E o Calil é um esquerdista também de marca maior. Aí depois disso vem o Matheus Simões. O Matheus Simões é o vice-governador do estado, mas o Matheus não consegue emplacar a sua candidatura. Por quê? Por alguns fatores. Primeiro, porque ele é uma continuação do Zema, e o Zema está manchado com a segurança pública, por exemplo. O Zema conseguiu aumentar a dívida do estado em 75%. O Zema pegou o estado de Minas no fracasso do Pimentel, que foi um desastre aqui. A dívida estava em 105 bilhões, salvo engano, 105 ou 115 bilhões. E o Zema está entregando com quase 200 bilhões. O Zema deu incentivos fiscais na casa de 120 bilhões de reais também, e incentivos
no sigilo, tá? Ninguém sabe quais empresas que foram, que receberam esses incentivos. Então você fala, 120 bilhões em incentivos para empresas que nós nem sabemos, em renúncia fiscal para empresas que nós nem sabemos quem são. Então isso é um ponto muito negativo do Matheus. Gente, 120 bilhões mudava a história de Minas Gerais. Você conseguiria construir metrô de ponta a ponta no estado, você conseguiria construir hospitais de ponta, você conseguiria criar um sistema, e isso que é a proposta da missão, que é do prontuário único, nós conseguiríamos já implantar um modelo aqui em Minas Gerais, esse prontuário único, para ser modelo para o Brasil inteiro, com 120 bilhões. Você conseguiria fazer assim, o estado de Minas voltar a ser um dos mais importantes da federação, se não o mais importante, mas o Zema escolheu dar incentivo fiscal, renúncia fiscal para algumas empresas. Por exemplo, eu vou citar uma que eu tenho certeza que ele deu, porque as outras tá tudo no sigilo. A Localiza, por exemplo. Vamos raciocinar sobre o incentivo fiscal para a Localiza. 5 bilhões. A Localiza, vamos pensar assim, ó, se a Localiza fosse uma empresa como uma Petrobras, como uma montadora, uma grande montadora de veículos, você fala assim, não, faz sentido. Por quê? Porque onde essa empresa chegar, ela vai transformar a economia local pela industrialização, ela vai trazer outros investimentos, ela vai gerar empregos. Né? A Fiat Automóveis, só na planta de Betim, ela gerava 1.000 empregos. Então, você cria toda uma economia ali ao redor. Então, faz sentido um governo do estado dar um incentivo fiscal para uma empresa como essa. Mas a Localiza não gera emprego significativo, gente. A Localiza é o quê? Uma empresa de locação de carros que agora, inclusive, está substituindo os funcionários por totem. Você consegue alugar um carro da Localiza com a locação por totem, se faz tudo digital. É uma empresa que não gera emprego de número significativo. Não faz sentido essa empresa ter 5 bilhões de renúncia fiscal. Entende? Então, fez isso. Ele fez renúncias fiscais de empresas que, assim, não geraram impacto para o Estado. Então, o Matheus é essa continuação do Zema, e não emplaca, o Matheus não emplaca, não consegue emplacar. E aí depois vem a nossa pré-candidatura, pela missão, que é a única pré-candidatura que tem um projeto escrito, todo mundo sabe o que a gente pensa. Não tem como alguém falar assim, não sei o que eles pensam. Todo mundo sabe, tá? O nosso projeto está escrito. Nós temos um projeto de modernização, realmente, do Estado e modernização do Brasil, investimento na malha ferroviária, investimentos em metrô, um metrô de Betim a Belo Horizonte, para vocês terem ideia. Betim é uma cidade industrial aqui no polo de Belo Horizonte, tem 500 mil habitantes. E Betim só tem uma empresa de transporte público. E Betim dista de Belo Horizonte cerca de 30 quilômetros. O metrô, então, vamos lá, para vocês desenharem, para vocês entenderem na mente de vocês. Belo Horizonte é a capital. Então, tem Belo Horizonte, Contagem e Betim. Então, de Betim para Belo Horizonte, você passa pela cidade de Contagem, que também é uma cidade industrializada. O metrô em Belo Horizonte, o metrô de Belo Horizonte só vem até Contagem, Eldorado. Ele não chega até Betim. Só que Betim é uma cidade de 500 mil habitantes. E muitos trabalhadores de Betim trabalham em Belo Horizonte. Tem que haver um metrô em Betim. Eu estava fazendo uns cálculos aqui, depois que eu me coloquei, né, como pré-candidato para governo. Um metrô de Contagem a Betim, porque não precisa ser de BH a Betim, porque já tem a linha de Contagem. Contagem a Betim seria em torno de 5 bilhões, porque seria 20 quilômetros de linha. 5 bilhões, no muito 6 bilhões de reais. Ou seja, nós temos um projeto que é construir esse metrô, que traria essa mobilidade, assim, desafogaria muito do trânsito Betim-BH, Contagem-BH, impactaria diretamente na vida de centenas de milhares de moradores e pessoas que transitam em Betim, Belo Horizonte e Contagem. Outro projeto que a missão tem é do Rodoanel. Nós temos aqui uma via, por exemplo, falando agora de Belo Horizonte e região metropolitana, um caminhão, ele sai lá de Congonhas e ele vai até Sabará, por exemplo, para quem está indo para o norte de Minas, ele passa ali de Sabará, ele pega tudo o anel rodoviário. Só que esse anel rodoviário, ele é também usado por carros para quem vai trabalhar em Belo Horizonte, ou quem vai trabalhar em Sabará, nas cidades vizinhas. É uma rota muito cheia de caminhão. Por que essa rota é cheia de caminhão? Inclusive, ela é conhecida nacionalmente do tanto de notícias que já saíram por causa de acidentes que tem, por ser uma rota de caminhão. Temos que ter um rodoanel aqui em Minas Gerais. Para quê? Para que esse rodoanel sirva
para a rota alternativa de caminhões e desafogue o trânsito, né, para carros. Então, nós temos esse projeto, nós temos projeto de desfavelização, ou seja, a missão é o partido que, quando nós chegarmos, se for a escolha da Nacional, me transformar realmente em candidato, nós vamos chegar para uma sabatina, nós vamos chegar para um debate preparados para falar de projeto para modernizar Minas Gerais, modernizar o Brasil. E modernizar o Brasil, não tem como modernizar o Brasil não passando por Minas Gerais. É a mesma coisa de falar assim, vamos excluir São Paulo e Minas Gerais do projeto nacional. É impossível. O Brasil, a segunda maior economia do Brasil é Minas Gerais, a primeira é São Paulo. Então, temos que modernizar Minas. Então, nós vamos para debate, se me tornar candidato mesmo, nós vamos com esse projeto. E outro detalhe, nós somos o único partido e a única pré-candidatura que vamos chegar para um debate podendo falar sobre, no nosso partido não tem corrupção e nem escândalo de corrupção. Nós somos partidos que nós não somos vendidos, nós não fazemos aliança, que vamos fazer aliança com fulano aqui para a gente conseguir. Não, nosso partido não faz isso, né? Então, o candidato da missão vai chegar podendo chegar ao debate cabeça erguida e apontar a incoerência de todos os demais, né? Então, a gente tem uma possibilidade de crescimento. Gente, eu gosto de falar para a militância, para quem acompanha a gente, assim, nós não estamos falando de um projeto longo. É um projeto de agora, tá? Minas Gerais, é muito possível a gente conseguir que o próximo governador de Minas seja da missão. Isso aí é muito. É só analisar a bagunça que está o cenário político aqui em Minas. O pessoal está tentando fazer um acordo aqui, outro acordo ali, não tem projeto nenhum. Minas tem uma terra, assim, Minas é um território aqui que a gente consegue fazer com que o próximo governador seja de Minas. E a gente conseguindo crescer aqui, uma candidatura mesmo aqui, tendo boa performance, a gente consegue também levar toda essa atenção de Minas para o Renan, que é será o nosso candidato, né, o nosso pré-candidato à presidência. Então, assim, eu vejo com os meus olhos assim, muito claros que dá para fazer essa dobrada assim, perfeitamente. Minas é um dos principais palanques. Não é à toa que o Lula está desesperado querendo fazer palanque aqui, o Flávio Bolsonaro também. Então, a missão, nós tendo uma candidatura forte aqui, a gente consegue um palanque muito forte para projetar também o Renan e ficar essa via de projeção dupla. O Renan projetando o candidato aqui em Minas e o candidato em Minas projetando o Renan, a gente pode conseguir a presidência da República e o governo de Minas. Bem, a última aqui que está no chat, o senhor, nosso líder na Câmara dos Deputados, Kim Kataguiri, e ele perguntou assim, após 2 governos de Minas, do Ben Mendes, e 8 anos de Renan na presidência, o Ben viria de meu vice em 2034? Kim! Ô, Kim, eu teria que estudar demais para chegar à sua altura, cara. Não, rapaz, você pode ter certeza que cabe eleitoral seu, eu seria tranquilamente. Mas, eu assistindo às entrevistas do Kim, eu falando, meu pai, rapaz, é muito preparado, né? Então, Kim, olha só, você me alçar a esse posto aí tão nobre de vice seu, cara, já para mim já é um lisonjeio incomparável, né? Vamos lutar aqui para nós transformarmos o Renan no nosso presidente. E aí depois eu prometo a você que balançar a bandeira e carregar Santinho para você, eu carrego.